Oi, meu nome é Débora Veríssimo, eu sou fisioterapeuta e eu escolhi como tema do vídeo inaugural falar sobre como montar uma aula de Pilates. Eu escolhi esse tema para começar porque quando eu fiz o meu curso de Pilates foi a dúvida que eu tinha, como que eu vou montar uma aula, como que eu vou começar, por onde começar. Eu trabalho com Pilates, já vão fazer 5 anos desde que eu fiz o meu curso. Quando eu fiz esse curso, eu tinha essa dúvida, por onde que eu vou começar? Eu fiquei muito perdida e até eu dar a minha primeira aula, eu fiquei assim, numa ansiedade imensa, porque eu não sabia como começar. Eu tinha aquela ferramenta nas minhas mãos, só que eram muitas ferramentas que eu tinha e eu não sabia qual a melhor para escolher, porque eu não queria errar. Então eu ficava me perguntando, meu Deus, que exercício que eu vou escolher agora? Mas tem no chair, tem no reformer, tem no barrel, tem no Cadillac, tem inúmeras possibilidades para ele fazer. Por que eu escolho esse e não esse? Se eu escolher esse não for tão eficaz? Primeiro de tudo, você tem que praticar. Não adianta você querer dar início num projeto e não praticar ele, não viver ele antes. Treine muito, você tem que treinar tudo que você vai passar para o seu aluno. Principalmente os exercícios novos, exercícios que vocês veem por aí. Você tem que treinar antes, porque você sabendo aonde vai trabalhar no seu corpo, você vai saber se o seu aluno, o paciente, tá fazendo o exercício de maneira correta quando você perguntar para ele, né? Você precisa ter o feeling do paciente, perguntar onde ele tá sentindo e quando ele falar para você, você vai ter certeza se ele tá fazendo o exercício certo ou errado. Assim, você tem que ter domínio sobre anatomia, é lógico, e sobre como que funciona ali a musculatura, a articulação durante o exercício. Outro item que é muito importante é a avaliação inicial, que vai ser um tema de um vídeo aí, não sei se é o próximo, mas que ele já está pronto. Por que é importante a avaliação? Porque você vai ter um parâmetro para saber se o seu aluno está evoluindo ou não. Seja ele ter incluso medidas, peso, o relato do paciente mesmo, usar a escala analógica de dor, para você ter um parâmetro. Quando na reavaliação o paciente vê a evolução dele, ele fica até mais animado. Nós estamos falando de um método como forma de tratamento, seja ele por fins terapêuticos ou fins estéticos, sempre vai ter um objetivo. Então, como que você vai alcançar um objetivo sem traçar metas? Então, depois da avaliação, você vai traçar os objetivos do seu aluno para você saber, diante da evolução do paciente, se você tem que trocar alguma coisa ou não. Senão, qual parâmetro você vai usar para você saber o que você está fazendo com o paciente para ele ter a melhora que você tanto espera, que ele tanto espera. Então, você tem que ter um planejamento de aula assim. Não existe isso de você chegar e passar o exercício que vem na sua cabeça. Afinal, não foram 4 anos de faculdades, mais cursos de Pilates, mais os cursos de aprimoramento para você chegar e passar qualquer coisa, né? Você tem que ter respeito pelo paciente que está te pagando aquela aula e ter respeito consigo mesmo e com a profissão. Porque quando a gente faz alguma coisa de qualquer jeito, passo qualquer coisa porque é legal, porque é bonito, sem ter um objetivo para aquela pessoa, só porque é legal fazer aquele exercício, acaba sendo um pouco de falta de respeito com você e com a sua profissão, além de falta de respeito com o paciente. Porque se os objetivos não são alcançados, o paciente vai sair falando para outras pessoas que o Pilates ele não traz benefício. E aí o método acaba ficando mal falado. Assim como já aconteceu de muitos pacientes fazerem o Pilates por ano, aí acaba mudando de lugar, chega em outro lugar, consegue um benefício mais rápido, e aí o seu estúdio acaba ficando mal falado. Então se comprometa com as aulas do seu aluno. Porque assim como o professor de escola tem que ter o planejamento de aula durante a semana, a gente também tem que ter. A gente tem que ter um protocolo de atendimento. Não que um protocolo de atendimento vai ser aquele atendimento igual para todo mundo. Faça um protocolo individualizado, porque cada paciente ele precisa de uma coisa diferente. Pode ser que 2 pacientes com a mesma patologia, por exemplo, hérnia de disco lombar, eles apresentem sintomas diferentes. Então não se apegue à patologia, se apegue à disfunção, aquilo que o paciente está apresentando. Então eu vou passar aqui um modelo de aula que acho que 90% dos profissionais seguem, não só no Pilates, mas em outros métodos também. Imagine que a sua aula é uma música. Na música não tem a introdução, aí vem o refrão que é o ápice da música e depois a música continua naquela parte mais fria dela, como se fosse a introdução. Não entendo muito de música, mas imagina assim.
eu faço da minha aula a mesma coisa. Então, a introdução seriam os exercícios preparatórios. São aqueles primeiros 15 minutos que eu uso para trabalhar o corpo do meu aluno, para preparar o corpo do meu aluno para receber o refrão. Nessa parte de introdução da aula, os 15 primeiros minutos, entre 15 e no máximo 20, eu vou usar ali exercícios de alongamento. Eu vou alongar o corpo inteiro, principalmente aquela musculatura que eu mais vou usar durante a aula, e exercícios de mobilizações articulares também. Não é uma regra eu usar 15 minutos de alongamento e mobilização, isso vai depender do que o seu aluno está precisando. Então, se seu aluno chega com dor, muita rigidez articular, ou ele tem um encurtamento de cadeia muito acentuado, você vai trabalhar um pouquinho mais de alongamento e mobilização, porque aquele é o objetivo maior naquele momento. Por isso é muito importante o fisioterapeuta ter o olhar de avaliação toda a aula. Então, seu aluno chegou no estúdio, você tem que reparar como que ele está andando, tem que perguntar como que está o nível de dor. Depois que eu faço toda essa parte de alongamento e mobilização, eu vou para o refrão da nossa aula. O que seria o refrão da nossa aula? Exercícios de fortalecimento, resistência, equilíbrio. É aquela parte da aula que o aluno vai suar um monte. Então, é o ápice da aula, é o refrão da aula. Então, eu gasto aí, em média, 30 minutos de exercícios do nosso refrão. Uma dica que eu dou para essa parte, como é uma das partes mais cansativas para o aluno, de você fazer um rodízio de articulação, um rodízio de membros, para trabalhar durante o exercício. Então, eu passo um exercício de braço, intercalo com de perna, intercalo com de abdômen e coluna, e assim vai. Porque se você passar, por exemplo, 3 exercícios de braços seguidos, vai chegar uma hora que seu aluno vai estar muito cansado, não vai executar o exercício de maneira eficiente, seguindo todos os princípios do Pilates, que a gente sabe que é muito importante. Passando esses 40, 45 minutos, eu já começo a passar exercícios de relaxamento. São exercícios de mobilidade, novamente, ou de alongamento, dependendo do que o aluno precisa. E hoje eu faço o relaxamento de forma manual. Antigamente eu passava exercícios de relaxamento e o alongamento final, mas hoje eu faço a parte de relaxamento manual, porque assim você também consegue sentir ali, principalmente nessa parte aqui, nessa região do paciente, se existe uma tensão muito grande, se tem alguma hipotonia, hipertonia, e aí você já começa a pensar para a próxima aula. Bom, aqui eu preciso passar um exercício para tentar aumentar o tônus dessa musculatura. Tô vendo que ali ele tá com um desvio postural que talvez aqui esteja prejudicando. Então, ali você consegue sentir, porque a gente tem que ter esse feeling, a gente tem que treinar a nossa terapia manual, as nossas mãos, para sentir no paciente, porque isso é muito importante também. Você tá ali tocando o paciente, sentindo o tônus da musculatura, você começa a pensar, já começa a conversar com ele. Você é uma pessoa muito ansiosa? Porque tá tudo tenso aqui. Você é uma pessoa que passa por muito estresse durante o dia? Você vai fazendo perguntas para ele, para você também saber como você deve lidar com ele durante a aula, e ali você consegue sentir o tônus da musculatura, para que na próxima aula você já vai pensando, olha, eu vi que aqui ele tem uma hipertonia muito grande, só que aqui na parte torácica a musculatura é bem hipotônica. Eu acho que eu tenho que trabalhar um fortalecimento melhor ali, para dar uma aliviada aqui, o ombro vir mais para baixo. Então, assim, é muito importante, porque você tem que avaliar o seu aluno todas as aulas. Você sempre tem que ter um olhar raio-x nele durante os exercícios, as alterações que ele apresenta durante o exercício. Não é só na avaliação, só na fotogrametria para quem faz. Na hora de montar a aula, você tem que priorizar os objetivos. Então, por exemplo, se a pessoa me procura a fins estéticos, eu quero tonificar e perder medida, mas ela fala pra mim que ela tem uma dor lombar, eu sempre priorizo a dor lombar. Sempre o primeiro objetivo é a dor lombar. Isso não quer dizer que a pessoa não vai trabalhar a tonificação e a perda de medidas, ela vai. Só que eu vou priorizar exercícios que, além de ajudar essa tonificação e perda de medidas, vão melhorar a dor lombar. Porque a presença de dor limita
exercícios que causem maior perda de calorias, por exemplo, dependendo da dor da pessoa. Então, eu tratando a dor ali primeiro, além da gente já conseguir o primeiro objetivo alcançado, eu já consigo trabalhar outros exercícios mais pesados com o paciente. Eu tinha aberto uma caixinha de perguntas lá no Instagram para vocês tirarem dúvidas sobre esse tema, né? Muitas dúvidas eu já tirei porque eu já fui falando no vídeo, e mais 2 dúvidas, que uma delas era como escolher o exercício. Então, assim, o Pilates, ele tem, assim, inúmeras possibilidades. Por que é importante a gente praticar? Para a gente saber o nível de dificuldade de cada exercício. Então, chegou um paciente para mim, iniciante, eu tenho ali a minha cartela de exercícios mais fáceis. Porque eu não vou passar um alongamento para o aluno iniciar o Pilates, iniciar a aula, que, por exemplo, além de estar alongando, exige equilíbrio, se eu não sei mais ou menos como está o equilíbrio da pessoa. Porque a gente, durante a aula, a gente também avalia. Então, se eu passo um exercício muito difícil para aquele aluno, trabalhando muito, assim, demais, aquilo que ele mais tem dificuldade, ele não consegue fazer o exercício, ou ele faz aquele exercício, assim, desequilibrando toda hora, não vai trabalhar a musculatura dele de forma que deveria ser trabalhada, o aluno não fica confiante para fazer o exercício e acaba desmotivando o aluno, porque ele fica pensando, poxa, eu não consigo fazer o primeiro exercício da aula, que é um alongamento. E a outra pergunta que ficou, né, que eu não abordei no vídeo, é se eu uso algum meio para anotar os exercícios que eu vou passar durante a semana. Quando eu comecei, eu usava assim, eu fazia uma ficha bem pequenininha assim, e eu colocava, ali tinha o nome da pessoa, o que ela tinha, os objetivos e os exercícios que eu ia passar para ela na semana. Porque eram muitos pacientes, patologias totalmente diferentes uma das outras, e eu não conseguia decorar. E hoje eu não tenho problema com isso, mas antes eu usava a ficha com o tratamento como se fosse um protocolo para eu seguir naquela semana. Hoje eu não uso mais essa fichinha, eu me organizo da seguinte forma: no final de semana eu faço protocolos, por exemplo, de objetivos. Eu divido as pessoas, os alunos, de acordo com os objetivos, e aí eu crio a aula baseada no objetivo. Então, quem tem o objetivo de tonificar e emagrecer, vai essa semana, na primeira aula da semana, vai usar esse modelo de aula, na segunda vai fazer esse modelo de aula. Quem é tratamento de dor lombar e dor cervical, os exercícios da primeira aula são esses, os exercícios da segunda aula são esses. Então, eu me organizo dessa forma, eu pratico também, então acabo decorando, é muito mais fácil de decorar. Então, muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Se puder me dar uma forcinha dando um like, compartilhando, que eu não sei para que lado que fica, mas eu vou aprender em breve. Espero ter ajudado principalmente aqueles que estão começando agora e estão perdidos. É muito comum. De coração, eu espero ter ajudado vocês. Qualquer coisa, vocês podem me perguntar no Instagram. Pode também deixar aqui dicas, porque eu também leio e é bom pra mim, pra gente crescer junto. Afinal, a gente caminha pela mesma direção, o mesmo objetivo, que é tratar pessoas que precisam do nosso trabalho e alcançar os objetivos delas, seja eles qual forem. Um beijo e até a próxima!